Bom dia, gente querida de paz e bem. Um abençoado, um magnífico, maravilhoso domingo para todos e todas. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Domingo é dia de meditarmos, em torno da provocação do Evangelho. Texto que nos provoca, que questiona nossas estruturas, as nossas concepções, os nossos limites impostos pelo contexto, pela ideologia dominante. Por isso que é libertadora. A leitura do Evangelho deve ser libertadora. Porque ele é uma resposta a uma dimensão própria do seu tempo, que por isso traz uma mensagem para os dias de hoje. O que é que o texto, é isso que a gente busca aqui, tá? O que é que esse texto tem para nos dizer hoje? Para nós, aqui, nesses tempos tão difíceis que a gente está atravessando. Que é que o texto nos diz. Mas para entender o que o texto nos diz, a gente precisa compreender o contexto literário, de onde essa perícope, esse trecho está dentro do Evangelho, e qual a motivação da sua escrita. Vamos lá. O texto de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Qual é o contexto em que está aqui? Jesus está caminhando. Jesus está a caminho de Jerusalém. E esse caminho para Jerusalém não é um passeio, não é uma visita, não é um tour. Não. É um caminho em direção ao Calvário. O próprio texto vai afirmar isso. É um caminho em direção ao Calvário. Alguém poderia, com muita honestidade, perguntar, mas então é uma caminhada suicida? Jesus está buscando morrer? Não. Ele percebe, diante do caminho, que forças, que poderes se organizam para matá-lo. E ele precisa ter isso diante dos olhos. Mas ele precisa ter também a confiança, partir de uma caminhada de integridade pessoal, e também a percepção de que o projeto que ele abraçou, o projeto que ele, ao longo de toda essa caminhada anterior, fez, negar essa cruz, Lembra lá do domingo passado, que foi uma leitura também de Marcos 8, que Jesus anuncia a sua paixão e que Pedro vai dizer, não, Jesus, não é isso. Vamos escapar dessa história. Eu vou ser o Messias, eu sou todo-poderoso. Você é o Messias, o cara que vai fazer ele acontecer. E ele diz, vai de retro, Satanás. Porque isso é uma tentação. É isso que as pessoas diante da situação, do enfrentamento, elas se deparam com a possibilidade da fuga. Mas Jesus enfrenta e diz, não, calma, vamos em frente. Isso é a compreensão mesmo da dimensão da sua integridade, da sua honestidade interior. Porque Jesus é uma pessoa íntegra e honesta, e daquele projeto ele não pode escapar. É o projeto de um reino sem reis, um projeto de justiça, da paz social nascida da justiça, do amor, da fraternidade.
Então, esse projeto precisa de uma compreensão, vamos dizer, firme. Né? Então, não é uma caminhada em direção ao Calvário, no sentido de alguém que está dizendo, eu preciso morrer, eu vou morrer. É alguém que vai dizer, as pessoas vão se juntar para me matar. Porque eu denuncio essas situações e é consequência dessa ordem, né, desse mundo, dessas forças poderosas, fazer e se organizar contra quem anuncia. A gente vai ver isso. Esse é o contexto, tá? Do caminho para Jerusalém. Do outro, a gente tem que ver que esse texto aqui, é bom a gente sempre dizer, os evangelhos eles não nascem no vazio. Não é uma busca por uma expressão literária, um relato para guardar apenas da memória. Os textos do evangelho buscam responder a questionamentos daquela comunidade, a questionamentos da comunidade de Marcos. Não é? E o que é que a gente pode entender aqui nas entrelinhas? Através do texto, o que é que ele está tentando dizer para essa comunidade de Marcos? Fica aqui, né, o desafio. O que é que esse texto está tentando responder? A que questionamentos da comunidade de Marcos esse texto está tentando responder? Tá bom? Então, são duas coisas. De um lado, a própria narrativa, Jesus caminha para o Calvário e ele explicita nesse texto isso. E do outro lado, qual é a mensagem para aquela comunidade de Marcos que produziu esse texto? Esse texto está tentando responder. Antes da gente continuar, os toques. Se você não é inscrito no canal Paz Bem, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. Você, se é de paz e bem, será bem-vindo, bem-vinda. Curta, compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda demais, viu? A divulgar o nosso trabalho, divulgar os cursos, as atividades, tá bem? E também, né, se você puder e quiser também, se você estiver querendo nos ajudar, tem aqui um link para fazer sua assinatura solidária, tá bom? Mas o mais importante, sempre digo isso, é a gente estar aqui junto, compartilhando, né, nessa roda de conversa em torno do Evangelho. Vocês fazer presente, tá bom? Dê o seu like, curta, compartilhe. Tá bom? Então vamos lá. Marcos capítulo 9, começando no versículo 30. Partindo daí, né, caminhava através da Galileia, mas Jesus não queria que ninguém ficasse sabendo. É que ele ensinava os discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, ressuscitará depois de 3 dias. Mas eles não entendiam o que isso queria dizer e tinham medo de lhe perguntar. Jesus aqui explicita: olha, é assim que vai acontecer. Eu não quero que isso seja anunciado, não é? Porque, claro, a gente pode até pensar nas reações das pessoas, né, em relação a essas coisas. Então, para o círculo íntimo ele abria. E aí a gente tem que entender aqui os 12 no sentido muito mais da importância numerológica, né? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Mas a gente tem que pensar talvez um círculo maior, um círculo de pessoas em que tinham homens e mulheres. Mas aquele círculo mais próximo, né, de Jesus, que o acompanhava pela Galileia. E aí a gente vai ver aqui uma coisa que é interessante. O Filho do Homem. Né? Aqui Jesus tomou a imagem de que ele, o Filho do Homem.
a humanidade planificada, o ser humano, esse ser humano, né, ele vai ser morto. Vai ser morto por quê? Pelos homens, pelas forças do poder. Mas eles vão matar, tá? Mas há de ressuscitar ao terceiro dia. E aí a gente tem que ver a perspectiva do tempo, né? De esperançar. Gente, olha, a morte não é a última palavra, né? A morte, as forças do poder não vão acabar com esse projeto. Há de ressuscitar, há de nascer, há de se expressar em vida. A experiência do ressuscitado é uma experiência, né, que essa primeira comunidade, essas primeiras comunidades tiveram muito forte. Então, vamos lá. Ele vai pela Galileia, chega em Cafarnaum. Bom? Quando estavam em casa, Jesus lhes perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Veja, Jesus caminhava e caminhando falava. Falava o quê? Falava sobre o seu projeto. E falava de que essas coisas, né, as coisas que iam acontecer pela força, pelas estruturas do poder, que iam cercá-lo, que iam, né, matar, enfim. E o que é que acontecia aqui enquanto ele conversava? Aqueles que seguiam conversavam outras coisas, discutiam entre si. E lá a gente vai dizer que as pessoas não estavam nem aí para Jesus, né? Não estavam escutando a ele, ou não dando importância. E o mais interessante, o que é que eles conversavam? Vamos lá. Mas eles ficaram calados. É como quem tem culpa no cartório, né? Vamos dizer assim. Porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem é o maior. Enquanto Jesus falava no caminho, sobre as forças do poder que se reuniam para matá-lo, eles, os seguidores, discutiam quem é o maior, quem é o mais importante, quem tem a primazia, qual dos apóstolos é o primeiro, qual é a autoridade, quem manda em quem, como é que vai acontecer a organização. Então a gente pode perceber o que na comunidade aqui de Marcos? O que é que esse texto estava tentando responder àquela comunidade? Aqui, é claro, essa comunidade de Marcos traz à memória esse registro, né, essa narrativa, para tentar responder a uma questão que acontecia naquela comunidade. A luta pelo poder. Quem é o maior? Enquanto Jesus anunciava, enquanto Jesus passava, o que é que eles diziam? Olha, quem é o chefe? Quem é que manda? Não, eu mando, mas você é subordinado a mim, aqui é subordinado a outro, que tem a hierarquia, que tem o poder, que tem autoridade, que tem a primazia, porque eu sou bispo também, mas você é bispo mais forte do que eu, tem mais poder. Enfim, essa é a comunidade. Esse é o problema que estava acontecendo. Então, o que faz Jesus? Senta. Vamos dizer, se acalma. Tá? Chamou os 12 e lhes disse: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Primeiro é o último. É a subversão completa da lógica deste mundo, dos tiranos, daqueles que se reuniam para matar Jesus. Os sacerdotes tinham suas hierarquias. Os doutores da lei também, né? Tinham os doutores, tinham os aprendizes, tinham os mestres, tinha aqueles que estavam aprendendo, tinha as classes, os grupos. As forças militares do exército romano tinham a sua hierarquia, né? Tinha os centuriões,
tinha os grupos, tinha as tropas, tinha o soldado, enfim, tinha um comandante, tinha isso, tinha aquilo outro. É assim que se organiza o poder neste mundo. Mas esse poder é o poder do mando, o poder da chibata, o poder da tortura, da morte. É esse o poder que produz isso, tortura e morte. Jesus diz, olha, vem cá, esse poder que vai me matar não presta. Então, quem quiser ser primeiro, vocês querem? Seja o último. É aquele que lava os pés. É aquele que serve. É aquele que tem parte por conta disso comigo. É o último. É aquele que é um servo inútil. Porque não serve. Porque não serve. Porque não é servo. Porque é irmão. Porque está junto. Jesus subverte completamente a lógica. E aí ele diz, olha, onde é que eu vou encontrar essa lógica do primeiro e do último? Como é? Eu não sei onde é que é. Não há paradigma nesse mundo para isso. Porque os que servem são os poderosos, estão sempre na frente, né? Os primeiros lugares na igreja, as cadeiras reservadas. E aí onde é que eu encontro isso? Tomando uma criança, colocou-a no meio deles. E pegando-a nos braços, disse a eles, quem acolhe uma dessas crianças por causa do meu nome é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe não é a mim que está acolhendo, mas aquele que me enviou. Jesus toma uma criança. Criança é o sentido mesmo da improdutibilidade. A criança é a criança. É aquela que brinca. É o tempo do lúdico, da festa. É aquele que, mais do que um sentido que isso foi consagrado, né, da pureza da criança, mais do que essa coisa da pureza da criança, a gente tem que ver aqui, ou inocência da criança, a gente tem que ver aqui o que é para essa sociedade a criança. A criança é a última. Ela é improdutiva. O que é que ela produz? Ela só cria gastos. No máximo para essa sociedade, tá? A gente deve investir para depois colher os dividendos, não é? É essa a lógica do mundo. Do investimento. Daqueles que não valem nada. Assim como a criança, a pessoa idosa. Essa pessoa idosa mesmo, a gente pode dizer que ela produziu. E aqui eu estou dizendo, vale dizer aqui, que eu não concordo com isso. Eu estou tentando desmascarar para vocês a imagem que é essa sociedade, que é a nossa sociedade, que é aquela sociedade patriarcal, aquela sociedade que excluía mulheres, crianças, né? Pessoas idosas, aquela sociedade que Jesus está dizendo, pois é, esses últimos aqui são os primeiros. Então, quem acolhe a esses últimos está a meu serviço. E é isso que serve. Por isso que a gente serve. E serve aqui tem os dois sentidos. O serviço mesmo, a dimensão do serviço e daquilo que presta, né? A gente serve. Serve porque, na verdade, somos instrumentos na mão, né, desse reino que subverte a lógica desse mundo. Um texto mais claro impossível. Diante dos apóstolos que discutem entre si o poder e a repartição desse poder despótico e autoritário, Jesus oferece o serviço. Oferece a dimensão da inclusão daqueles e daquelas que não têm nem voz nem vez nesse mundo. Quem são os que não têm voz e vez nesse mundo, no nosso mundo?
hoje. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus faça resplandecer o seu semblante sobre nós. Que Deus dê a sua paz. Que Deus nos abençoe. Fica aqui o convite para que a gente se encontre 21 horas no círculo de oração. Tá bom? Vamos orar para nos fortalecer. E, como eu sempre digo, quer dizer, mais do que uma oração alienada do mundo, que a gente possa, nesse nosso momento de oração, a gente se fortalecer para o serviço, ao serviço aos últimos, nos últimos que a gente precisa assumir. Porque o protagonismo do reino é deles, daqueles excluídos, dos rejeitados, dos proscritos, do estrangeiro, né? Do imigrante, da mulher, do gay, daqueles e daquelas que não têm par neste mundo marcado por tanto preconceito e arrogância. E é por isso que a gente ora, para que a gente se fortaleça, para que o mistério de Deus se manifeste em nós e a gente possa, né, se transformar em pessoas melhores a cada dia. Tá bem? Então, fica aqui as bênçãos de Deus para todos e todas. A bendita palavra bendita. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Deus nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, gente querida de paz e bem. Até o nosso próximo domingo. Com a graça de Deus. Grande abraço, gente. Paz e bem.